Nesta reportagem não vamos falar de suposições, mas sim de quem afirma que houve a aparição e captura de não apenas uma criatura, mas de pelo menos 4 extraterrestres no bairro Jardim Andere. São especialistas, peritos e estudiosos do assunto que fizeram parte do Grupo dos 7, em que ufólogos de várias partes do país se uniram para tentar desvendar o caso. O ufólogo que trabalhou no Grupo dos 7, Edson Boaventura Júnior, afirma que mais pessoas criaram coragem nos últimos anos e estão dando novas versões sobre o caso. Segundo o especialista, pelo menos uma das criaturas foi transferida para o Hospital Humanitas em Varginha, antes de seguir para Campinas. Nas redondezas, testemunhas avistaram algo que se parecia muito com uma nave espacial. De repente, ouviu uma gritaria isso à noite, aí elas correram para a janela junto com as enfermeiras e viram uma nave sobrevoando do lado do Humanitas ali. E depois que esse fenômeno foi embora, que causou pânico, inclusive entre as pessoas que estavam ali no Hospital Humanitas, as enfermeiras falaram, olha, essa nave aí, esse objeto luminoso estranho, deve ter vindo por causa daquela criatura que passou por aqui. Porque foi isolada uma área dentro do Humanitas, chegaram a incinerar a roupa de cama com medo de alguma contaminação, alguma coisa desse tipo. Nossa equipe foi até Niterói, no Rio de Janeiro. Lá, no Museu de Arte Contemporânea, conversamos com Marco Antônio Petit, que lançou no ano passado o livro Varginha, Toda a Verdade Revelada. A publicação traz novidades sobre um dos casos mais famosos da ufologia mundial. De acordo com o ufólogo, as criaturas foram sim levadas para Campinas. Ou seja, um centro de pesquisa, estudo de alta tecnologia, para ser feito de início, pelo menos, o nível inicial de avaliação em relação a todo esse tipo de material. Agora, nós também temos indicações de que da Unicamp esses materiais estiveram também em outros pontos do país. Naquela época, testemunhas nos contaram que viu um comboio pequeno do Exército entrando na Unicamp, né, com alguma coisa. E ele foi direto para um galpão, um dos prédios da Unicamp, e lá descarregou alguma coisa. Nós temos, posteriormente, o envolvimento do próprio diretor-maior da NASA, senhor Daniel Goldin, que veio ao Brasil, posteriormente, nas semanas seguintes, trazido pelo próprio secretário de Estado americano naquela época, para assinar um acordo de colaboração com a Agência Espacial Brasileira, né, do tipo que no passado era assinado por funcionários da NASA do 2º ou 3º escalão, ou seja, por coincidência essa figura máxima da NASA esteve também, inclusive na cidade de Campinas. E os mistérios não param. Um dos policiais que teria participado da captura de uma das criaturas morreu alguns dias depois da ação. Ele não teria se protegido e, de acordo com os relatos, teve contato físico com o suposto ET. A demora na liberação de um laudo inconclusivo e o enterro sem velório intrigam. O médico que atendeu o soldado na época é o Dr. Cesário. Segundo ele, a morte de Marco Eli Xerezi ainda deixa dúvidas. O dia na véspera do dia que ele internou. Ele não tinha absolutamente nada. E uma infecçãozinha de urina. E não era infecção de urina, que falou assim, já vinha evoluindo, outro dia. Foi de um dia para o outro. E o mais intrigante também, vamos supor, é que 2 infecções, é muito raro ter 2 infecções com 2 bactérias. Uma no pulmão e no rim, diferentes. Ele não tinha nenhum precedente, mas nenhum mesmo. Então esse que é o segredo a ser desvendado. Então o caso foi ganhando contornos cada vez mais densos. Em maio de 96, Dona Luísa, a mãe das meninas que teriam visto a criatura, recebe a visita de 4 homens bem vestidos com terno e gravata. O que eles queriam? Subornar a família. Ele queria que a Valquíria, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Falou pra gente que estava indo lá, que eles era a mina de ouro que nós nunca pensava em tê-la. Hoje as testemunhas só gravam entrevistas sobre o caso mediante pagamento de cachê.
inquérito policial militar foi publicado em 2010 pela revista Isto É. No documento, o tenente-coronel Lúcio Carlos Pereira, encarregado na época do IPM, concluiu que o ser avistado pelas 3 jovens nada mais é do que um morador do bairro Jardim Andere, conhecido como Mudinho. O homem estaria agachado e encostado no muro no momento em que as meninas passavam. Durante as gravações deste especial, nós encontramos o morador, que segundo as autoridades é o pivô de toda essa história. A semelhança, que para os militares foi uma confusão, é abertamente descartada por ufólogos. As meninas avistaram aquela entidade, aquele ser ou aquela criatura, às 3h30 da tarde, em pleno sol, um calor de verão. No entanto, no inquérito, esse fato aparece como tendo acontecido com uma situação de iluminação, como se fosse já à noite, o que a gente sabe que não é verdade. Fora outros detalhes que o Exército foi manipulando e transformando para poder apoiar a ideia de que o fato não teve nada a ver em termos de ufologia, em termos da queda de uma nave, com o recolhimento de tripulantes dessa. 20 anos depois, outra peça importante do quebra-cabeça prefere não dar entrevista. O advogado Ubirajara Franco Rodrigues, principal responsável pela divulgação e investigação do caso, recrimina a imprensa por tratar a história com sensacionalismo. Em nota, o Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília, afirmou que o caso foi encerrado com a conclusão do IPM e que não há nenhum documento que trate de assuntos ufológicos nos arquivos. Agora, o Exército, dentro de certa situação, ele está coberto de um aspecto ligado à legalidade, porque como nós sabemos pelas nossas próprias fontes militares, que o caso foi classificado como ultra secreto, ou seja, a classificação máxima dentro da área sigilosa militar no nosso país, né? E essa classificação atualmente, apesar de tempo reduzido para 25 anos, ainda é válida, né? É uma coisa legal. Nós temos que esperar no mínimo até o ano de 2021 para que o Exército deixe realmente de estar amparado nessa situação de poder manter o sigilo em relação a um dos casos mais estrondosos da ufologia brasileira e mundial. Na nossa próxima reportagem, como Varginha aproveitou a polêmica sobre a aparição de um extraterrestre na cidade e os impactos de uma visita de outro planeta na economia. É amanhã, aqui na TV Alterosa.